Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Karine Dávila. Eu tô aqui essa semana numa maratona de contar as bênçãos para vocês, né? As bênçãos das coisas boas que têm acontecido, que eu me dei conta de que eu não tava contando para vocês. E aí as coisas começaram a dar uma estagnada, né? Sabe quando assim, tá dando tudo certo e aí de repente começa a dar uma coisa errada aqui, uma coisa errada ali, as vendas começam a parar, aí começa a diminuir, e aí eu fiquei me perguntando o que que é que eu tô fazendo errado, né? E aí era isso, eu não tava compartilhando. Porque qual é a ideia, né? Pra que Deus ele usa a gente? Deus ele usa a gente pras bênçãos, né? E também pras coisas ruins. Como por exemplo, se eu tô no melhor momento da minha vida e aí acontece alguma coisa ruim, só que aquilo dá super certo, né? No final, tudo fica bem. Então, pra que ele me usou? Ele me usou pra viver aquela situação ruim, sair daquela situação e usar isso como bênção e testemunho para as outras pessoas e essas pessoas serem resgatadas para o nome de Deus, né? E que nem às vezes a gente tem costume de dizer, vamos resgatar almas para Deus, né? Porque é isso que ele quer de nós, resgatar almas para ele. E eu acho que a melhor maneira é sempre dar o testemunho de alguma coisa ou de uma situação, né? Que nem agora esse testemunho que eu vim dar hoje pra vocês. No vídeo passado a gente falou sobre o golpe de 80 mil, né? Quem não assistiu, assiste, é o último vídeo que a gente postou aqui no canal. Eu postei ele, foi ontem, né? No dia. Hoje é dia. Eu não sei nem que dia é hoje. Foi dia 26 de novembro que eu postei o vídeo, tá? Hoje é dia 27. Então, hoje o testemunho que eu vim dar pra vocês é que, desde que eu passei a buscar o reino de Deus, as minhas vendas, pessoal. Pensa numa pessoa que tava recebendo assim, ó, 80, 100 reais, no máximo estourando 200 por semana, né, eu nem sei se eu posso falar sobre isso, né? Eu abri uma pastelaria em janeiro de 2023 em casa, né? Porque eu não conseguia mais fazer Uber por conta de que eu não tinha quem cuidasse do Bernardo, então eu acabei com 150 pila, vou fazer falando sobre isso, foi muito legal. Com 150 pila eu abri uma pastelaria em casa. E começou, nossa, no início foi assim, ó, vup, foi um foguete, sabe? No início deu assim aquela guinada e depois diminuiu, parou até que chegou o ponto de que eu não tava vendendo quase nada. E aí eu comecei a buscar o reino de Deus, eu comecei a estar nessa trajetória, né? Tem uma outra ferramenta também que é muito poderosa, só que eu não vou falar sobre isso hoje, que a gente também tá fazendo. E tá dando super certo, né? Eu quero fazer um vídeo só falando sobre isso, porque eu quero trazer a minha experiência aqui pra vocês, porque eu rateei muito, né? Eu quebrei muito, então tudo é força de vontade, né, gente? E tudo é como tem que ser, só que eu vou esperar passar esse tempo. Eu vou esperar passar esse tempo, né, que tá determinado, e aí eu venho e falo sobre essa ferramenta pra vocês. Mas, voltando, aí a gente começou a buscar o reino de Deus, a gente começou a colocar Deus em primeiro lugar, fazer as meditações, pessoal, é surreal. Sabe aquela frase que tá aqui no meu perfil? Buscar em primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhes serão acrescentadas? Gente, não tem o porquê vocês ficarem correndo atrás de dinheiro. Não tem o porquê vocês ficarem correndo atrás de trabalho, disso e aquilo. Gente, busquem o reino de Deus. Porque, sinceramente, assim, ó, foi só começar a buscar o reino. As vendas melhoraram, coisa assim do iFood tocar um dia inteiro sem parar. E eu ficar bem louca aqui, ter que fazer recheio no meio do dia, né? De tanto que tocou e de tanta venda que teve. Né, e a ponto da tua semana ser maravilhosa e abençoada, né? E eu tô muito feliz, né, com esse resultado. Não comecei a buscar, na verdade a minha busca era pelo dinheiro, né? E eu comecei a estudar por dinheiro. Só que quando tu entende quem tu é, que tu ativa a tua identidade, não tem como
tu continuar batalhando pelo dinheiro. Tudo que tu quer é manter o que eles chamam de vida eterna, que eles dizem que tu só vai ter isso lá na eternidade. Não. Tu já tem a vida eterna aqui. Tu já tem a vida eterna. A tua vida, ela já é eterna. Entende? Tu vai morrer, a tua carne vai morrer, mas tu espírito, tua alma, tu vai continuar vivo. Entendeu? A tua vida, ela é eterna. E a gente tá aqui pra aprender, pra evoluir, pra ser melhor. Quanto mais parecido com Jesus, melhor, né? Claro que eu tô muito longe disso, mas a minha evolução como pessoa, eu nunca contei a minha história completa pra ninguém. Mas a minha evolução como pessoa, desde sempre, é Deus falando. Vem pra cá, vem pra esse lado aqui. Eu vou contar uma coisa rápida pra vocês. Quando eu era de religião, pra quem já me conhece sabe que eu era de religião. Quando eu era de religião, cada vez que a mãe de santo ia matar uma galinha pro meu orixá, gente, aquela galinha não morria. E aquilo me doía. Me doía. Aquilo doía em mim. Sabe, não era pena da galinha, mas eu sentia assim como se ali não fosse o meu lugar. E aquele vazio que eu já sentia dentro de mim, ele só crescia, porque não era ali o meu lugar. Eu me criei em religião, eu não me criei em igreja, né? Eu me criei em religião. Isso não é culpa de ninguém, isso é coisas que a vida, né, foram acontecendo e aconteceu. Mas eu me criei em religião. Então, pra mim, eu nunca li a Bíblia, assim, de conhecer a Bíblia. Eu não me criei com a palavra. Então, eu não sabia nada sobre, né, sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre Deus. Eu sabia que eles existiam. Era o que eu sabia. Eu me lembro também que quando um crente batia no meu portão, sabe esses crentes que no final de semana eles vão no portão te entregar um papelzinho e falar da palavra? Eu nunca atendia eles. Eu tinha pavor deles. Eu não atendia eles. Eu pensava assim, gente, por que essa gente não vai arrumar uma pia de louça para lavar em casa? Olha o nível de pessoa que eu era, né? E na rua, assim, por exemplo, estivesse falando alguma coisa de Jesus ou de Deus e passasse um conhecido e eu estivesse falando, gente, eu calava a boca na hora. Eu não continuava falando. Eu tinha muita vergonha de falar de Deus, de falar de Jesus. Eu achava brega. Eu achava isso, assim, horrível. E horrível era a vida que eu tinha. Horrível era o que eu vivia, o que eu passava, o que eu sentia, isso que era horrível. E hoje eu sou tão grata a Deus, que hoje eu posso falar a Deus. Sem vergonha, sabe? Eu falo sem vergonha. Eu falo sem medo. Às vezes eu até fico pensando assim, será que eu tenho autoridade pra falar as coisas que eu falo? Porque eu tento sempre, gente, falar pra vocês, trazer pra vocês aqui coisas que eu estou vivendo, coisas da minha vivência. Por quê? Pra não falar besteira, né? Então, coisas assim que eu estou aprendendo, que tá mudando a minha vida, que tá fazendo sentido pra mim. Porque assim, não faz sentido eu vir aqui falar um monte de coisa que eu ouvi e não saber se é verdade. Então, primeiro eu aplico, depois eu vejo o que é verdade e o que não é. E muitas vezes passou pela minha cabeça, será que é verdade esse negócio que é só tu se visualizar num futuro que tu quer e tudo se ajeita? Será que é verdade que é só sentir isso e viver como se fosse real? E é. Porque daí tu vai por degrau. Claro, hoje tu não tá morando assim numa área carente e se visualizar numa casa de 10 milhões. Então, claro que não é impossível, né? Tudo é possível. Só que o caminho é maior, a não ser que tu ganhe de uma vez só 32 milhões na Mega Sena. Do contrário, é um caminho, né? Imagina, tu quer sair lá do 0,0000 menos 0,000
né? E ir para uma casa de 10 milhões. Então, tudo é possível. Eu não duvido de nada. Porém, é um passo tão grande que tu mesmo te sabota, porque tu vai pensar assim, isso não é possível. E é. É possível. Só que a nossa mente vai nos sabotar. Vai nos sabotar. Então, qual é a dica? Vai pé por pé. Hoje tu mora numa casa alugada. Qual é a próxima visualização? Se ver numa casa própria. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar. O como, o quando e o onde não é com a gente. Se veja numa casa própria. Ou até mesmo essa de aluguel, se ela estiver disponível para venda, já limpa ela. É a minha casa. Essa é minha casa, sabe? Sente, te conecta com ela. Foi o que eu fiz aqui. Só que aqui eu não conhecia nada sobre isso. E foi tudo natural. E hoje, com o conhecimento que eu tenho olhando para trás, eu vejo que eu co-criei essa casa aqui. Eu morei de favor aqui, né? E hoje ela é minha. Só que ela não tá quitada. Mas eu já vejo ela quitada. Por quê? Porque eu estou no caminho, né? Eu não quero me tirar daqui e me levar para uma casa de 40 milhões. Não. Eu quero continuar aqui com ela quitada. Depois a gente troca. Só que assim, talvez a gente pense assim, é muita coisa, né? Que eu imagina, se eu for pé por pé até chegar no meu objetivo, eu já morri e não vivi nada. Só que tem uma coisa, gente, que a vida, ela é eterna. Tudo aquilo que tu visualiza hoje, tudo aquilo que tu planta hoje, tu vai colher amanhã. Não importa se é nessa vida ou na próxima. Imagina tu sonha com uma casa de 10 milhões, certo? E digamos que nessa vida tu não conseguiu atingir esse objetivo. E tu parte dessa pra eternidade. Só que tu reencarna numa família que já tem essa casa. Só que claro que tu não vai lembrar, eu moro aqui porque eu visualizei na vida passada. Não, tu não vai lembrar. Mas tudo aquilo que tu planta hoje, tu vai colher amanhã, isso é certo. Só que não é o literal amanhã. Tu vai colher. Não importa o tempo. Por quê? Por que não importa o tempo? Porque o universo, ele é atemporal. Portanto, que se fala muito no viver no agora. E o que é viver no agora? É não viver nem de passado nem de futuro. É estar no presente. Então, no momento em que eu estou no presente, eu estou resolvendo os meus problemas. Porque os problemas a gente resolve no agora. Não é no ontem, não é no amanhã. Não é. É agora. Deus trabalha na tua vida agora. E quando tu tá no agora, tu não tem pensamentos nem de passado e nem de futuro. E aí, tu dá a lacuna, o espaço que Deus precisa para entrar e trabalhar na tua vida. Só que a gente sempre acha que Deus pune, que Deus castiga, que Deus isso, que Deus aquilo, e não é assim. A gente se sabota com essa mente que não acredita que tu é um ser ilimitado. Não é ilimitado, é ilimitado. Então, no momento que a gente passa a entender, não é nem acreditar, porque quando tu acredita, tu limita. Eu acredito em Deus. Então, tu tá limitando Deus àquilo que tu acredita. Então, tu não tem que acreditar em si mesmo. Tu tem que ser você mesmo. Ou seja, quando eu acredito em mim, eu estou me limitando àquilo que eu acredito. Eu acredito em mim, eu acredito que eu posso ser uma mulher bem-sucedida e andar no carro do ano. Ou seja, eu estou me limitando a ser uma mulher bem-sucedida que anda num carro do ano. Quando a vontade de Deus para minha vida pode ser eu morar numa casa de 40 milhões, andar numa Ferrari, uma BMW, uma Land Rover.
sei lá mais o quê. Ou seja, quando a gente acredita, a gente se limita. Só que a vontade de Deus para nossa vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável e ela sempre vai ser muito maior do que a tua vontade. Sempre. E é incrível. E é incrível, gente, é incrível. Eu acho tão engraçado quando eu dizia assim, eu quero ganhar pelo menos R$500 por semana. A vontade de Deus não é essa. Porque a vontade de Deus para nossa vida é que a gente seja muito próspero, é que a gente seja muito abundante, entende? E não é só de dinheiro, né? É de tudo. É de amor, é a família, tá bem, os relacionamentos, sabe? Não é só de dinheiro, né? É a alimentação, é roupa, comida, é tudo, gente, tudo, calçado, tudo, água em abundância. Essa é a nossa natureza. Quando a gente olha para uma semente, uma sementinha de feijão ou de mamão, no que aquela semente se transforma? Aquela semente, ela vira um fiozinho, aquele fiozinho vira outros milhares e aquilo cresce assim, e aquilo se expande e aquilo dá fruto. E se você entendesse que a tua natureza é a mesma, que tu é uma semente que cresceu, que nasceu, que tu precisa crescer e tu precisa dar frutos. Só que tudo isso é natural, gente. É natural, gente. Eu não vou dizer pra vocês que é da noite pro dia, não. Mas é natural e acontece. Deus, ele sempre vai suprir todas as tuas necessidades. Tu nem precisa pedir nada pra Deus. Ele sabe tudo que tu precisa. Aliás, se tu precisar de alguma coisa, é aquela velha história. Tu pode ter tudo que tu quer. Tudo que tu quiser tu pode ter. Desde que tu não precise de nada disso. Não se amoldem a este mundo, mas renovem-se pela transformação da sua mente. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Lá, um dia eu fiz uma pergunta para Deus. Eu disse, Deus. Gente, isso é incrível porque eu começo a contar as coisas para vocês, eu começo a me lembrar das coisas. Um dia, a Maia Andrade, ela disse assim, eu fiz uma pergunta pra minha centelha e logo em seguida a resposta vem. Só que eu não sou muito ligada nessas coisas, né? E eu fiz uma pergunta pra Deus. Eu disse, Deus, tá, eu já entendi que a lei da atração funciona, que isso, aquilo, aquele outro, mas aí vem a outra e diz que a gente tem que ler a Bíblia né, e centelha divina e Deus, tá. E agora me responde uma coisa. Como é que eu pego a lei da atração e a Bíblia e junto tudo? E a resposta veio. E agora que eu me dei conta disso, porque eu ia contar pra vocês. E eu acabei me dando conta de que a resposta realmente veio. Porque a Thelma, nós estamos estudando Provérbios, até quero te convidar. É lá no Instagram, Thelma Moura Oficial, todos os dias, entre 7 e 7:30 da manhã, ela começa a fazer as lives e eu tô sempre lá. Só que, às vezes eu não pego, tá, gente? Então eu não tô sempre lá, mas eu tô sempre lá. E a gente tá estudando Provérbios. E Provérbios tem muita coisa ali que eu lia e eu não entendia nada, sabe? E tem muita coisa na Bíblia que a gente lê. A igreja, ela distorce, a gente não entende porque a gente não tem consciência para ler a Bíblia. É como Jesus dizia assim, todo mundo perguntava por que ele falava em parábolas. E ele respondia que as pessoas têm ouvidos, mas não ouvem. As pessoas têm olhos, mas não enxergam. Só que o que ele estava querendo dizer? Que a gente tem ouvidos para ouvir, só que a gente escuta aquilo
que a gente quer de acordo com o nível de consciência que a gente tem. Então, aí tá. Daí comecei a estudar com a Thelma. Gente. É tudo a ver. Bíblia e lei da atração. É que a gente não tem consciência e entendimento. Por isso, todos os dias a gente repete uma frase, que é assim: eu tenho a sabedoria, a inteligência e a mente aberta de Salomão. Eu tenho a sabedoria, a inteligência e a mente aberta de Salomão. Por quê? Porque ele era o cara mais inteligente, ele era o cara mais sábio, porque quando Deus perguntou pra ele o que ele queria, ele disse: você foi tão bom com o meu pai que eu só quero sabedoria. Já que Deus tinha dado o reino pra ele, eu só quero sabedoria pra que eu possa cuidar, né, daquele povo ali, pela vontade de Deus. E aí Deus disse pra ele: já que não me pedistes mais nada, só sabedoria, eu também te darei riquezas. E, gente, sabedoria, quando eu comecei a pedir sabedoria pra Deus, apareceu a Thelma na minha vida pra me explicar sobre provérbios, que é o pai da sabedoria. Ai, gente, mas olha, eu não sei explicar muito bem, assim, as coisas, né, que nem o pessoal aí explica. Eu sei explicar do meu jeitinho, só que eu acho que eu acabo confundindo mais, né, do meu jeitinho, porque às vezes a pessoa fala uma frase curta e consegue explicar uma coisa que eu levo 2 frases pra falar. Porém, eu quero que vocês saibam que o meu maior desejo hoje é realmente com que mais pessoas vivam isso que eu estou vivendo, né? Essa melhora na vida financeira, essa melhora na qualidade de vida, na qualidade dos relacionamentos, né? O fato de tu poder, de verdade, dizer assim: não, eu vou pegar R$600 e vou investir numa mentoria, que foi o que eu fiz. Eu vou pegar R$600 e vou investir numa mentoria, porque agora eu tô determinada a mudar minha vida. Eu não tô aqui vendendo nada pra vocês, tá, gente? Eu só tô falando o que eu estou fazendo, né? E aí eu pegar e ir lá de fé mesmo, de fé. Ó, Deus, eu tô pegando aqui o dinheiro, ó, porque eu sei que não vai faltar. E realmente não fazer diferença, sabe? Então são coisas assim que quando tu deposita tua confiança em Deus, sem duvidar, não, eu tô buscando o reino e Deus sabe tudo que eu preciso, Ele vai me acrescentar na minha vida. E aí quando aparece assim, um pipinão e tu tá tranquilo, tu tá no teu espírito tranquilo, tu sabe que as coisas vão se resolver e as coisas se resolver, sabe? Não ser como antes, que dizer assim: não, vou largar nas mãos de Deus que vai tudo se resolver, mas aí de repente tu lembra daquilo, tu fica apavorado, tu começa a roer a unha, né, e aí aquilo não se resolve. Por quê? Porque tu te apavorou, né, tu não depositou de verdade, de coração, a confiança em Deus. Eu sei por experiência própria, eu cansei de dizer: não, eu confio em Deus, larga nas mãos dele que vai dar tudo certo, e depois dava tudo errado. Mas por quê? Eu largava nas mãos de Deus da boca pra fora. Eu largava nas mãos de Deus pela minha boca e ia deitar minha cabeça no travesseiro pensando como é que eu ia resolver aquele problema. Eu fazia isso. Eu tava pensando como eu ia resolver aquele problema. Isso é largar nas mãos de Deus? Não. Isso é descansar no Pai? Não. Isso não é descansar no Pai. Isso é se atormentar. Que é o que Ele não quer. A gente veio aqui pra ter vida, gente. Vida. Vida em abundância. E abundância de paz, abundância de fé, abundância de felicidade, de tranquilidade. Quando ele fala vida e vida em abundância, não é financeiramente, mas em todas as áreas da nossa vida. E abundância de felicidade, abundância de paz, abundância de fé, abundância de saúde, abundância de comida, abundância de água, abundância de tudo. É maravilhoso, gente. Olha, só quem tem esse relacionamento com Deus pode dizer como que é e o quão agradável e boa e perfeita é a vontade de Deus para nossa vida.
Bom, gente, 25 minutos. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que de alguma maneira eu tenha agregado na tua vida com esse vídeo, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, inclusive o dinheiro, tá? Que melhorou muito as minhas vendas. Eu não posso reclamar, eu só tenho que agradecer a Deus. Tá bom? Então eu espero de coração que eu tenha contribuído de alguma maneira na tua vida. Deixa o teu like que quando tu curte o vídeo, tu ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo, ele ajuda as outras pessoas e não prejudica ninguém, tá bom? E se você sentir no seu coração de se inscrever no canal e continuar acompanhando os próximos vídeos que eu vou postar aqui ainda essa semana também, então já se inscreve, já ativa o sininho das notificações para estar sempre por dentro de tudo que a gente vai botar aqui, tá bom? Porque muitas bênçãos ainda estão por vir e eu quero que você profetize isso na sua vida hoje. Na minha vida, muitas bênçãos ainda estão por vir. Na minha vida, muitas bênçãos ainda estão por vir, tá certo? Muito obrigado pela tua companhia até aqui, eu tô muito feliz mesmo e eu espero de coração que todos que assistirem esse vídeo despertem para a realidade, porque a realidade não é essa que nós vemos com os olhos físicos, mas é aquela realidade que nós vemos com os olhos da alma, tá bom? E não esquece, na minha vida, muitas bênçãos ainda estão por vir. Beijo!